Todos os anos, mais de 90 milhões de carros são produzidos no mundo, mas apenas uma pequena parte deles é criada para um trabalho especial. Perseguições a velocidades superiores a 160 km por hora, frenagens bruscas e horas de serviço ininterrupto. São os carros de polícia. A história deles nos Estados Unidos começou há mais de 70 anos, mas poucos sabem o que realmente acontece na fábrica onde nascem. Dentro desses galpões, centenas de robôs trabalham, e as faíscas da soldagem caem como se fosse uma verdadeira chuva de fogo. Mas há um detalhe na produção dessas máquinas sobre o qual quase ninguém fala, e é ele que determina se o carro vai aguentar uma verdadeira perseguição policial. Se você assistir a este vídeo até o final, descobrirá o que exatamente está escondido dentro dessas máquinas. A história desses carros nos Estados Unidos se estende por mais de 70 anos. Ainda nos anos 50 do século passado, os fabricantes começaram a fazer versões especiais de carros para a polícia, e desde então, essa linha tem se desenvolvido continuamente. Eu entro no primeiro galpão. Aqui tudo começa com metal nu. Na minha frente há uma enorme linha de soldagem robotizada. Os manipuladores trabalham sem pausa, movem-se de forma brusca, precisa e síncrona. Cada um segura uma pistola de solda na mão. Quando tocam o metal, faíscas brilhantes piscam. Visto de fora, parece quase uma chuva contínua de fogo. Primeiro, trazem painéis de carroceria separados para cá. São peças estampadas de chapa de aço com cerca de 1 milímetro de espessura. Elas vêm da estamparia já formadas, aberturas de portas, nervuras de reforço, pontos de fixação de peças. Mas por enquanto são apenas uma pilha de pedaços de metal curvos, empilhados em carrinhos de transporte. Aí começa o mais interessante. Os robôs pegam os painéis com grandes garras e os instalam em gabaritos de metal maciços. Esses gabaritos parecem armações complexas, com dezenas de fixadores. Eles seguram as peças na posição exata para que nenhum elemento se desloque nem uma fração de milímetro. Primeiro forma-se o assoalho da carroceria. Soldam-se reforços e travessas a ele. Depois, colocam-se os painéis laterais sobre essa base. Os manipuladores aproximam-nos cuidadosamente de ambos os lados, pressionam contra a estrutura e fazem uma série de soldas a ponto. Em alguns segundos, dezenas de pequenos pontos de solda aparecem ao longo da costura. Depois disso, adiciona-se a parte frontal da carroceria, onde mais tarde ficará o motor. Lá há especialmente muitos elementos de reforço, pois é essa área que recebe as cargas principais durante o movimento e a frenagem brusca. Quando as paredes laterais já estão no lugar, os robôs levantam o teto. Isso parece bem impressionante. Um grande painel de metal desce lentamente de cima, como a tampa de uma caixa. Os manipuladores o alinham pelas marcações e começam imediatamente a soldar ao longo do perímetro. Tudo acontece em várias etapas. Primeiro, as peças são apenas fixadas com soldas a ponto. Depois, a carroceria passa para a próxima estação, onde a soldagem é complementada com novos pontos. Dessa forma, a estrutura gradualmente se torna rígida e forte. Cada seção é constantemente verificada por sensores. Medidores a laser escaneiam a forma da carroceria e a comparam com o modelo digital. Se pelo menos um elemento estiver posicionado incorretamente, a linha sinaliza imediatamente um erro. Aqui a precisão é medida em frações de milímetro. E não é um capricho dos engenheiros. Se a carroceria entortar nem que seja um pouco, o carro pode se comportar de forma estranha em alta velocidade. Ele vai segurar a estrada pior, surgirão ruídos estranhos e as portas podem não fechar como deveriam. Carros de polícia devem suportar cargas muito maiores do que carros civis comuns.
Nas perseguições, eles freiam bruscamente, pulam calçadas e operam por horas em marcha lenta. Por isso, a estrutura e a suspensão são reforçadas, e alguns elementos do chassi são feitos mais grossos. Quando a carroceria está pronta, ela vai para a pintura. Enormes cabines parecem laboratórios estéreis. O ar aqui é filtrado constantemente. Robôs giram o corpo e aplicam a tinta em uma camada uniforme. A maioria dos carros recebe o clássico revestimento preto, mas a aparência final depende do cliente. Alguns departamentos encomendam carros em preto e branco, outros azul escuro ou até totalmente brancos. Após a pintura, a carroceria vai para a linha de montagem principal. Aqui o carro começa a se tornar um carro no sentido pleno da palavra. Sob o corpo são trazidos o motor e a transmissão. Esse momento é impressionante. Embaixo fica uma plataforma com o conjunto mecânico. De cima, a carroceria desce lentamente, e as duas partes se unem. Em seguida, vem o longo processo de montagem. Montam-se as portas, instalam-se a fiação, suspensão, sistema de direção, freios. Depois aparecem os assentos, vidros e o painel de instrumentos. Tudo isso é feito por pessoas junto com robôs. As máquinas aqui não substituem totalmente os trabalhadores. Mãos humanas são necessárias onde precisão e experiência são exigidas. Na fábrica vejo centenas desses carros. Eles se movem lentamente, alguns metros por minuto. Cada estação adiciona algo novo. Em algumas horas, a carroceria nua se transforma em um veículo totalmente montado. Mas este ainda não é um carro de polícia. Após a montagem principal, os carros são enviados para um centro de modificação especial. É lá que aparece tudo o que torna o carro oficial. Instalam-se painéis de luz, sirenes, estações de rádio, para-choques reforçados e divisórias de proteção entre os bancos dianteiros e o compartimento traseiro. Alguns carros recebem painéis de portas blindados ou baterias adicionais para alimentar equipamentos. Carros de polícia podem ter mais de 100 opções de configuração, dependendo das necessidades de uma cidade específica. O mais interessante é que o reequipamento de um carro leva cerca de 5 horas e meia. Durante esse tempo, um carro comum se transforma em um veículo de patrulha, pronto para entrar em serviço. Observo como as marcações policiais são aplicadas na carroceria. Nas portas aparecem inscrições, brasões de cidades e números das unidades. Depois, instalam-se as luzes intermitentes vermelhas e azuis. Nesse momento, o carro parece completamente diferente, como se ganhasse um novo papel. Antes do envio, cada carro é testado. Passa por testes de freios, suspensão e direção. Em um hangar especial, o carro é acelerado em um dinamômetro de rolos. Os engenheiros verificam se há vibrações e sons estranhos. Carros de polícia devem ser rápidos, mas o mais importante, confiáveis. Numa perseguição, ninguém quer pensar se o carro vai aguentar uma frenagem brusca. Quando todas as verificações estão concluídas, os carros prontos saem para um pátio enorme atrás da fábrica. Lá estão dezenas de carros idênticos, pretos, brilhantes, com pneus novos e ainda sem nenhum arranhão. Em poucos dias, eles se espalharão por todo o país. Alguém vai patrulhar subúrbios tranquilos, outro carro vai trabalhar na rodovia, onde a velocidade do fluxo ultrapassa 100 km por hora. Se você tem curiosidade em saber como funcionam as grandes fábricas, como são as linhas de produção por dentro e como o metal comum se transforma em equipamentos que depois servem por anos, inscreva-se no canal. Temos pela frente muitas excursões por oficinas, pedreiras e empresas onde normalmente não deixam estranhos entrarem. Aqui olhamos para a indústria sem enfeites e tentamos entender como tudo isso realmente funciona. Vocês provavelmente sabem como eu gosto de enfiar o nariz onde pessoas comuns não entram nem por muito dinheiro. Hoje eu fui parar em um lugar onde o ar é tão denso de vapor e daquele cheiro específico de ferro incandescente que parece dar para cortar com uma faca.
chegamos a uma das maiores fábricas do mundo onde se produzem discos de freio. Este lugar ocupa uma área que equivale aproximadamente a 500 campos de futebol. Não dá para sair correndo por aqui por diversão, então nos movemos pelos galpões em pequenos carrinhos elétricos especiais para economizar tempo e não gastar a sola dos sapatos antes mesmo de começar a filmar. Tudo começa com o que a maioria chamaria de um simples lixão de sucata. É bem irônico. O que mais tarde vai parar o seu carro a uma velocidade de 120 km por hora, agora parece uma pilha enorme de lixo enferrujado. Radiadores de ferro fundido velhos, algumas partes de carrocerias, vigas retorcidas e outras sucatas de metal. Mas para esta fábrica, isso é um verdadeiro tesouro. Um enorme eletroímã pendurado em um guindaste pega várias toneladas desse ferro de uma vez e as joga com um estrondo na garganta de um enorme forno de indução. É uma visão bastante assustadora se você ficar muito perto. O forno zumba em uma frequência tão baixa que você sente esse som não com os ouvidos, mas em algum lugar fundo no peito, como se o seu coração tentasse se ajustar a esse ritmo industrial pesado. A temperatura dentro do forno sobe para 1500 graus Celsius. Nesse calor insano, até o aço mais forte se transforma em uma substância líquida, que lembra mais uma sopa muito quente e perigosa do que algo sólido e confiável. Quando o forno se inclina para despejar esse metal derretido, tudo ao redor se ilumina com uma luz laranja brilhante que dá vontade de fechar os olhos. Aqui não há beleza artificial, apenas física pura e uma quantidade incrível de calor. Cada lote de metal passa por uma análise instantânea. Técnicos de laboratório em trajes especiais pegam uma pequena amostra, resfriam-na e determinam a composição química em questão de segundos. Se o teor de carbono ou silício desviar da norma em apenas 1%, todo esse lote enorme é enviado sem piedade de volta para a refusão. Aqui não se perdoam erros, porque o preço de tal falha pode ser muito alto para o consumidor final. Em seguida, esse fogo líquido é despejado em moldes. Aqui usam uma tecnologia interessante de fundição em areia. Pode-se pensar que a areia é algo não confiável, mas aqui ela é misturada com resinas especiais e, sob enorme pressão, torna-se dura como concreto. O metal preenche os vazios dentro desse molde de areia, e é exatamente nesse momento que nasce a peça bruta do futuro disco. Ela ainda não se parece em nada com aquela peça brilhante que estamos acostumados a ver em lojas de autopeças. Parece mais um biscoito preto grande, pesado e muito sujo. Após o vazamento, os discos devem esfriar naturalmente. Esse processo leva muito tempo, às vezes várias horas. Isso é criticamente importante. Se tentarem resfriá-los mais rápido, por exemplo, jogando água, o metal ficará muito quebradiço. Tal disco poderia simplesmente se despedaçar no primeiro pisão forte no pedal do freio em algum lugar na estrada durante a chuva. Quando as peças brutas ficam apenas mornas e não vermelhas incandescentes, elas são enviadas para a oficina de usinagem. Aqui começa o território dos robôs. Eles trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem pausas para o almoço ou reclamações sobre a vida dura. Cada disco cai nas garras de um manipulador, que o instala em uma máquina com controle numérico computadorizado. Cortadores especiais removem a camada excedente de metal tão facilmente como se não fosse ferro fundido duro, mas um pedaço de manteiga fria. Nesta etapa, reina uma precisão fanática. Um desvio de 0,8 mm é considerado defeito irrecuperável. Tal disco nunca chegará ao armazém,
pois causará uma vibração que em poucos meses simplesmente destruirá a suspensão do carro e forçará o motorista a gastar muito dinheiro em reparos. É muito interessante observar como, de uma forma bruta e feia, surge gradualmente uma superfície perfeitamente plana, quase espelhada. Depois, fazem furos de ventilação e canais internos nos discos. Isso não é feito por estilo visual, como pensam alguns adolescentes. É um sistema de resfriamento vitalmente necessário. Durante frenagens ativas, o disco pode aquecer até 700 graus Celsius. Se esse calor não for dissipado a tempo, o metal começará a perder suas propriedades de atrito, e os freios simplesmente desaparecerão no momento mais inoportuno. Portanto, esses buraquinhos e canais são o resultado de longos cálculos de engenheiros, e não apenas uma decisão de design por beleza. Depois que todas as rebarbas excedentes são removidas, cada disco é enviado para balanceamento dinâmico. É muito parecido com o que fazem com suas rodas em uma borracharia, mas o nível de precisão aqui é dezenas de vezes maior. Um dispositivo especial gira o disco a uma velocidade enorme e determina se não há um menor desequilíbrio de massa. Se um lado for mais pesado por apenas 3 ou 4 gramas, a máquina automaticamente perfura um buraco minúsculo, quase imperceptível, no lugar certo da borda, para nivelar o peso. Agora o disco está perfeitamente balanceado e pronto para trabalhar em qualquer rotação sem nenhum som estranho ou batida. Decidi perguntar ao tecnólogo-chefe quantos desses discos eles produzem em um dia de trabalho completo. Ele apenas sorriu cansado e disse que eles pararam de contá-los em unidades há muito tempo. Agora a contabilidade é em milhares de toneladas de produtos acabados por mês. Pense só, essa empresa fornece peças para quase metade de todo o mercado automotivo europeu. Isso significa que a cada 2 carros que você vê nas ruas da sua cidade, há uma grande probabilidade de ele frear justamente com a ajuda desses discos de metal, feitos aqui, neste galpão barulhento e quente. Antes de embalar, os discos passam por um procedimento de aplicação de revestimento protetor. Eles são pintados com uma tinta especial resistente ao calor ou cobertos com uma fina camada anticorrosiva à base de zinco. Isso é feito para que eles não se transformem em um pedaço de metal enferrujado ainda durante o longo armazenamento no armazém ou transporte em um container marítimo através do oceano. Claro, após os primeiros quilômetros de viagem, essa tinta na superfície de trabalho desaparecerá completamente sob a ação do atrito colossal das pastilhas, mas as bordas e partes internas permanecerão protegidas do sal e da sujeira nas estradas. A última e talvez mais importante etapa é o controle de qualidade final. E não é apenas uma inspeção visual por um trabalhador cansado no fim do turno. Aqui usam scanners ultrassônicos e modernos equipamentos de raio-x. Eles procuram defeitos internos, como bolhas de ar ou microfissuras, que são impossíveis de ver mesmo com a ajuda de uma lupa. Mesmo se o disco parecer perfeito por fora, mas o raio-x mostrar um vazio do tamanho de 2 milímetros em algum lugar nas profundezas do metal, ele é enviado instantaneamente para o triturador. Ninguém economiza em segurança aqui, porque todos entendem perfeitamente que a vida do motorista e dos passageiros depende diretamente dessa peça. Inscreva. Este monstro de aço flutuante pesa 100.000 toneladas e é alimentado por um reator nuclear. Como os soldadores americanos montam o maior navio de guerra do planeta, veja hoje em nosso episódio. Estou em um convés que tem mais de 300 metros de comprimento, e essa construção lembra a criação de uma cidade vertical, que depois simplesmente colocaram na água. Cada detalhe aqui é medido em hectares de aço,
e a quantidade de costuras de solda poderia dar a volta ao globo várias vezes. Hoje percorreremos o caminho desde a primeira chapa de aço até o lançamento final deste titã na água. Nós estamos em um estaleiro no estado da Virgínia. Este é o único lugar onde podem construir algo tão maciço. O navio Gerald Ford tornou-se um verdadeiro desafio para a engenharia. Para começar, este porta-aviões é montado a partir de módulos individuais, chamados superblocos. São cubos enormes de aço, cada um pesando até 1.000 toneladas. Quando você olha para um bloco desses, percebe que nenhum guindaste comum no mundo o levantaria. Para isso, usam aqui o maior guindaste do hemisfério ocidental, que os trabalhadores chamam de Big Blue, Grande Azul. Ele é capaz de levantar uma carga de 1.500 toneladas com a mesma facilidade com que levantamos um copo d'água. A construção deste porta-aviões pode ser comparada à construção de um distrito industrial inteiro, que deve ser ao mesmo tempo forte, móvel e absolutamente autônomo. O navio consiste em 100.000 toneladas de aço de blindagem especialmente desenvolvido, capaz de suportar cargas estáticas e dinâmicas colossais. Cada chapa desse metal passou por um sistema de prensas e tratamento térmico para obter uma estrutura molecular que não racha nas temperaturas extremamente baixas dos mares do norte. Não é construção no sentido habitual, mas engenharia mecânica complexa, onde o custo do projeto chega a 13 bilhões de dólares. Esse valor se explica não apenas pelos volumes de metal, mas também pela concentração de alta tecnologia em cada metro quadrado. Dentro do casco de aço estão instaladas catapultas eletromagnéticas e instalações nucleares, que exigem proteção especial. O enorme preço reflete o trabalho de dezenas de milhares de especialistas, que por 8 anos montaram este objeto a partir de módulos individuais, transformando toneladas de matéria-prima no ativo militar mais caro e poderoso do mundo. O processo de transformação de chapas de aço planas nos contornos curvos do gigantesco casco do porta-aviões começa no galpão, onde o metal é subjugado pela força de uma pressão incrível. Aqui trabalham com placas super grossas de aço de blindagem especial, cuja espessura nas partes mais vulneráveis do navio chega a 20 centímetros. Não é apenas metal, mas uma liga com um limite de escoamento extremamente alto, projetada para que o casco não se rompa com um poderoso impacto hidrodinâmico em caso de acerto de torpedo. Trabalhar com tal material exige equipamentos que por si só são um milagre da engenharia. Primeiro, as chapas de aço passam por máquinas de corte a plasma e a laser. São mesas enormes, onde cortadores computarizados cortam as peças do futuro revestimento com precisão cirúrgica. A temperatura no ponto de corte é tão alta que o aço se transforma instantaneamente em vapor, deixando uma borda perfeitamente reta. Mas a parte mais difícil começa quando essa blindagem grossa precisa ganhar a curvatura certa. Para isso, usam-se rolos hidráulicos gigantes, 3 ou 4 cilindros de aço maciços girando sob o controle de bombas ultrapotentes. Quando uma placa pesando dezenas de toneladas entra nos rolos, o galpão se enche de um zumbido grave. O metal resiste, mas a pressão de milhares de toneladas o força a dobrar. Os engenheiros monitoram constantemente o raio de curvatura, usando gabaritos a laser. Cada placa deve corresponder exatamente ao modelo tridimensional do casco, pois até um desvio de 3 milímetros tornará impossível o encaixe perfeito com os outros módulos. Se a blindagem for curvada incorretamente, sua tensão interna pode se tornar um ponto crítico durante uma tempestade ou confronto em combate. Isso é especialmente importante para a parte inferior do navio, onde o fundo duplo deve ser perfeitamente hermético e capaz de absorver a energia de uma explosão subaquática. Após a dobra, cada peça passa por uma verificação ultrassônica em busca de microfissuras que possam ter surgido durante a deformação.
É um processo exaustivo e lento, onde por turno conseguem processar apenas algumas placas, mas é a partir desses pedaços de aço perfeitamente curvos que se monta a blindagem monolítica, que protegerá o coração nuclear do porta-aviões pelos próximos 50 anos. A construção do porta-aviões Gerald Ford difere radicalmente da construção naval clássica do século passado. Este navio não é montado por vigas ou chapas de aço individuais diretamente na doca seca. Em vez disso, os engenheiros usam a estratégia de montagem modular, que se parece mais com a criação de um jogo de montar incrivelmente grande para gigantes. Todo o casco é dividido em partes funcionais separadas, que na fábrica chamam de superblocos. São cubos de aço gigantescos, cada um podendo ter a altura de 3 ou 4 andares. O peso de um único módulo varia de 900 a 1.000 toneladas. Na prática, os trabalhadores constroem partes isoladas de uma cidade, com todas as divisórias internas, partes de tubulações e rotas de cabos, em galpões fechados, onde o metal não é afetado por vento ou chuva. Isso permite alcançar uma qualidade de soldagem e montagem que seria impossível ao ar livre. Quando mais um superbloco está pronto, começa a parte mais crítica da operação. Entra em cena o líder técnico deste estaleiro, o guindaste gigante, chamado oficialmente de Big Blue. É uma estrutura colossal que se ergue sobre toda a costa da Virgínia. Sua capacidade de elevação é de 1.500 toneladas, o que o torna um dos guindastes mais potentes do planeta. Quando este guindaste levanta uma montanha de aço pesando 1 milhão de quilos, dá a sensação de que as leis da gravidade pararam temporariamente de funcionar. O cubo de aço sai lentamente do chão e flutua sobre a parte seca da doca, cobrindo o céu. Este é o momento de tensão máxima para toda a equipe, pois debaixo do guindaste estão centenas de pessoas e a parte já montada do casco, cujo valor é medido em bilhões de dólares. O mais incrível neste processo é a precisão. Apesar do guindaste segurar uma carga com o peso de 3 grandes aviões de passageiros, ele deve descer este bloco sobre o casco com precisão milimétrica. Os engenheiros usam sistemas de mira a laser e sensores digitais para controlar cada micron do movimento. 1.000 toneladas de aço devem se assentar perfeitamente em seu lugar, para que as bordas de solda se encontrem sem nenhuma folga. Se o bloco se deslocar até 1 centímetro, isso causará uma reação em cadeia de erros por todo o casco, e os próximos módulos simplesmente não se encaixarão. Trabalhadores que estão dentro da doca, usando rádios e gestos, corrigem o movimento do operador do guindaste até que o aço toque o aço. Inscreva-se para não perder os próximos vídeos.